O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Resumo dos pontos principais. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas: o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital; a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo; o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Para saber mais, leia o Livro dos Espíritos, Introdução, item 6. Quer conversar? Sexualidade, obsessão, luto, depressão, ansiedade, dor, sofrimento. Ninguém está imune à tristeza, desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma, sem julgamentos, sem medo. Precisamos o equilíbrio e a disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda nessas horas é muito importante. Atendimento fraterno. Na casa espírita você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp: 14 998038632. É gratuito. É individual.
Parabéns pela coragem, sair nesse frio no domingo de manhã. Vamos hoje, continuando o livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos também a todos vocês que aqui estão conectadinhos com a gente. Possamos ter uma manhã de reflexões gostosas aí a respeito da doutrina, né? Bom, para iniciar, vamos naquela prece gostosa para a espiritualidade nos abençoar, né? Convido a todos a fecharem os olhos, abrindo o coração. Vamos sintonizar com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam abençoar, fortalecer, amparar, nos auxiliar que o estudo que teremos hoje possa não só adentrar a nossa mente, o nosso raciocínio, mas também aquecer o nosso coração, nos dando força do compromisso de, através das nossas atitudes, mudarmos interiormente, alcançarmos o caminho luminoso que nos leva a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, semana retrasada era para eu estar com vocês. A Cecilinha veio e me substituiu, porque eu peguei aí uma sinusite que não é fácil. Mas, enfim, recuperado, tudo correto, tudo caminhando, então vamos seguir o barco. Bom, hoje, talvez por castigo de eu não ter vindo na semana retrasada, a Cecilinha me passou que seria a questão 222. A hora que eu olhei a questão 222, com 18 páginas de resposta, eu assustei. Mas, assim, é um capítulo inteiro, tá? A gente não vai ler a resposta aí comentando, porque levaria uma semana para terminar. O capítulo 5, que é a questão 222, Kardec faz considerações a respeito da pluralidade das existências, tá? Que também é conhecido pelo apelido, a alcunha, de reencarnação, tá? Então, ele tece comentários a respeito da reencarnação ao longo desse capítulo inteiro. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma explanação a respeito da reencarnação, baseado nos pontos básicos que ele analisa nesse capítulo 5, na questão 222, tá? A gente vai bem tranquilo, bem devagar, bem... porque, afinal de contas, com esse frio não dá para ir rápido mesmo. Aí vocês ficam totalmente à vontade para colocar perguntas, questionamentos, tá? Que a gente está batendo um papo. Eu gosto de dizer sempre uma frase de Herculano Pires. No Espiritismo não existem professores, todos somos alunos, tá? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente vai evoluindo aí junto, né? Tá bom? Então vamos lá. Alguém se arrisca a dizer o que é reencarnação? Reencarnação é o terceiro pilar básico da doutrina espírita, tá? Sem o qual a doutrina não tem a base, tá? Quais são os 6 pilares da doutrina? A imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, que é uma consequência da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e o principal, a viga mestra da doutrina, o Evangelho de Jesus. Tá? Então são essas 6 bases. E dessas, a reencarnação é uma das mais sólidas. Tá? O que é reencarnação? Para que a gente possa entender isso, a gente precisa
primeiro responder uma questão. O espírito é o quê? O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Quem cria espírito? Deus. Só Deus? Só Deus. Tá? O espírito foi criado com uma característica muito legal. Muito legal. A imortalidade. Nunca a gente vai morrer, nunca vai acabar. Tá? Como diz Emmanuel, em uma das suas frases raramente cômicas, ele diz o seguinte: fique tranquilo, na experiência terrena, o máximo que pode acontecer com você é você morrer. O corpo tomba num lado, você sai do outro. Tranquilo. Então, o espírito é imortal. Imortal. Tá? Agora, Deus criou todos nós perfeito, luminoso, maravilhoso? Não. Por quê? Porque a cada um segundo as suas obras. Ele quer nos ver evoluir por si mesmo, para que a gente tenha um mérito da nossa própria evolução. E por isso, nós vamos evoluindo desde quando? Como nós somos criados? Simples, ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são criados bons ou maus? Não. Todos são criados simples e ignorantes. O que é um espírito simples? Primário, mas que não tem desenvolvimento moral. É simples. Não tem aquisições morais. Tá? Ignorante. Não, você é um ignorante. Não, não é isso. Ignorante vem de ignorar, de não conhecer. Então, ele não tem conhecimento intelectual. E aí ele vai evoluindo rumo à perfeição. É isso que o Espírito de Verdade fala. Mas que perfeição é essa? É a perfeição de Deus? A gente vai se igualar a Deus? Não, por quê? Questão 13 do Livro dos Espíritos. Uma das características da divindade é a sua unicidade, ou seja, ele é único. Então, que perfeição é essa? A perfeição relativa possível a um espírito criado por Deus. Que chega a beirar o infinito, a escala evolutiva. Mas para nós que estamos na Terra, e como diz lá em Cerqueira, eu saio de Cerqueira, mas Cerqueira não sai de mim, como diz lá, como a gente ainda não tem tutano para entender, a gente vincula a perfeição que um espírito pode atingir, vinculado ao nosso governador espiritual, que é Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem concedido ao homem para servir de modelo e guia? Jesus. Jesus confere-se no modelo de perfeição que o homem tem como destino na Terra. E fora da Terra, tem espírito mais evoluído que Jesus? Tem. Tem. Mas isso é assunto para quando a gente chegar lá. Né? Vamos ficar aqui no terra a terra para a gente não sair louco. Então, como que a gente evolui?
A gente consegue evoluir tudo, sair da simplicidade e da ignorância, da total falta de patrimônio moral e patrimônio intelectual, em uma existência atingir a perfeição de Jesus? Não. Seria o mesmo que levar o nosso filho ou filha no jardim da infância às 8 horas da manhã e voltar às 6 da tarde querendo que ele saia PhD em medicina. É impossível, é muito conhecimento, é muita experiência para uma existência só. Por isso, Kardec pergunta, o que ocorre com o espírito que não atinge a perfeição na sua existência física? Questão 166. Reencarna para uma nova experiência. Tá? Então, a encarnação tem o objetivo principal de dar ao espírito a oportunidade de evoluir. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? É esse, de evoluir. Por pior que seja, isso é muito importante, por pior que seja o erro, não existe erro maior do que a misericórdia de Deus. O indivíduo errou, fez, desfez, aconteceu, e ele reencarna, e uma pessoa olha para ele no berço e fala, meu anjinho. Por quê? Porque Deus é misericórdia. Sempre tem a oportunidade de recomeçar. Chico Xavier fala assim, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode mudar hoje e fazer um novo fim. E isso é feito através da reencarnação. Tá? Então tá. Bom, deixa eu só... O Erasto tem uma questão aqui, mas primeiro eu quero só dar a vocês uma pincelada sobre a origem da reencarnação na Terra, tá? No planeta. A ideia de imortalidade da alma acompanha o ser humano desde que ele começou a habitar corpos humanos. Tá? Por volta de 300 a 400 mil anos antes de Jesus. Quando nós éramos homens macaco, homem de Neandertal. Já tinha a ideia da imortalidade da alma. Já existia. Tá? Rapidamente. É um estudo antropológico. Analisou que havia um hábito entre os homens da caverna de quando um membro do clã morria, eles decepavam a cabeça e penduravam a cabeça numa haste de madeira e deixavam ficada na porta de entrada da caverna, para que o falecido não voltasse a perturbar o grupo. Se eles tinham essa ideia, é porque eles já acreditavam na vida após a morte. Tá? Agora, a reencarnação, como um salto a mais, como um degrau a mais, chega na humanidade por volta de 60 a 50 mil anos antes, com uma ideia meio distorcida de que o homem, o espírito, se não fosse bom, voltaria como castigo em um animal. E hoje a gente conhece essa tese como metempsicose. Da onde surgiu isso? Quase, bateu na trave. Se a ideia da imortalidade surgiu com o surgimento do homem na Terra, a ideia da reencarnação surgiu num período que a Terra estava num espaço, num tempo particular, ela estava em meio à transição planetária. Transição planetária, 50 mil anos? Não é agora? Não. Agora a gente está de provas e expiações para regeneração. Naquele período estava de mundo primitivo para provas e expiações. Nesse período
de transição planetária, de período de primitivo para a provas e expiações, vem uma raça diferente para alavancar a evolução da Terra. Capela, volta, rebobina a fita. Que Allan Kardec chama na Gênese de raça adâmica. O que acontece? Por que eles vieram para cá? Porque eles eram endurecidos no mal lá em Capela. Capela precisava evoluir. Eles não podiam ficar mais lá. Vieram para o planeta primitivo, a Terra, para ajudar na evolução planetária da Terra. Ok? Então, quando eles, acostumados a vestido da Gucci, a terno Pierre Cardin, a perfuminho francês, reencarna numa caverna cheia de pelo, sem presto-barba, sem nada, sem nada. O que eles imaginam? Eu errei e Deus me castigou colocando num corpo de animal. E aí nasce a teoria da metempsicose. Mas o que a gente precisa entender que o homem de Neandertal, não obstante ser considerado homem macaco, e aí depois vocês procuram no Google, vocês vão encontrar, é um macaco que anda. É a primeira fase humana. Apesar de aparecer um macaco, ele não é mais macaco. Ele é a primeira fase humana. Então, não retrograda, não volta. Por quê? Porque Kardec nos fala na Gênese assim, o princípio inteligente, que eu costumo chamar de embrião de espírito, o princípio inteligente que anima o mineral, o vegetal, o animal, é um embrião. E quando Deus concede ao princípio inteligente a consciência do bem e do mal, ele adentra a fase humana, se transformando em espírito. Então, o espírito inicia na fase humana. E o homem de Neandertal é a primeira fase. Portanto, não existe metempsicose, não tem como o espírito que já adquiriu a consciência habitar o corpo de um animal. Seria retrogradar. O espírito não retrograda. Questão 612 do Livro dos Espíritos. O espírito de um homem pode animar o espírito de um corpo de um animal? Não. Seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à fonte, diz o Espírito de Verdade, tá? Então é aí que inicia o processo de ideia de reencarnação na Terra, tá? Deixa eu só ver aqui a questão, porque senão eu vou falando, vocês me conhecem, eu começo a falar, não paro mais. A base da doutrina é a fé raciocinada, palavra oral. Quando escrita, é uma reencarnação para comunicação com as futuras gerações, estudar no presente. O passado é exatamente. Estudando o passado, a gente se compreende, porque somos nós ali. Somos nós ali. A gente olha os erros do passado como se fosse coisa deles. A gente não tem nada a ver com isso, mas a gente estava lá. A gente estava matando mouro e muçulmano nas guerras santas. A gente não poderia estar em todos os planetas? Difícil, hein? Se a gente for considerar a escala evolutiva dos planetas como primitivo, provas e expiações, transição, que seria o regeneração, felizes divinos, e se a gente ainda está no provas e expiações, a gente só tem condições de ir para onde? Para o inferior, que era primitivo.
né? Se a gente já está aqui, não teria por que a gente ir para um primitivo. E a gente ainda não tem condições de ir para uma regeneração. Então, não tem jeito, é aqui mesmo. Né? É aqui mesmo. Tá? Então, só para avançar, depois eu respondo o resto aqui. Então, a partir daí, a gente sabe que o processo de reencarnação é o processo de perdão divino, a oportunidade de recomeçar, tá? Então, a partir daí, a gente vai entender um pouco como que é o processo propriamente dito. Existe um vídeo no YouTube, depois vocês procuram, chamado a Reencarnação de Sigismundo. Tem um vídeo. É muito interessante. Dá uma olhadinha lá. Que está baseado no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Tá? Então, baseado nisso, o processo de reencarnação ocorre da seguinte forma. Capítulo 12, capítulo 13. Capítulo 12, ele fala do processo de preparação no mundo espiritual. Capítulo 13, ele fala do processo de reencarnação em si. Tá? Então, nós, ao voltarmos ao mundo espiritual, passamos por um período de perturbação. Não perturbação no sentido que a gente entende, mas um período de adaptação ao mundo espiritual. Adaptação, tá? Adaptado ao mundo espiritual, a gente faz um levantamento da nossa última existência, dos erros, dos acertos, do que a gente precisava fazer e não fez, enfim. E diante disso, nós decidimos voltar. 99,99999% das vezes somos nós que pedimos para vir. Reencarnação compulsória é exceção da exceção. Tá? Então, aquele teu filho, tua filha, que bate a porta e fala, eu não pedi para nascer. Aí você vira para ela, não pediu mesmo, implorou. Desse jeito, né? Implorou. Então, a gente pede a um departamento que tem em toda a colônia, chamado Departamento de Reencarnação. Eles projetam em várias mãos, entre nós, o nosso mentor espiritual, conhecido vulgarmente como anjo da guarda, e os técnicos de reencarnação, como vai ser a nossa próxima encarnação. Baseado no quê? Nos nossos méritos e nas nossas necessidades. E aí a gente decide tudo. Né? Baseado em 4 fundamentos. Primeiro, aonde a gente vai nascer? Quem será a nossa família? Baseado no quê? Nos amores das nossas existências passadas, mas principalmente na turma que a gente prejudicou. Emmanuel nos fala a seguinte questão. Parente difícil, dívida em cobrança. Né? É que a gente é muito enrolado, né? Então, tem muita gente para resgatar, né? Mas a gente nasce no meio de pessoas amadas, queridas também. Né? Lógico. Né? Existem 3 tipos de familiares na nossa vida. 3. A turma que nos ama, e são aqueles dentro da nossa família que a gente tem um amor incondicional, tem uma simpatia, né? A turma do passado que a gente odeia. E por que a gente odeia? Porque a gente prejudicou. Não existe vítima no mundo físico e no mundo espiritual. Joana de Anjos fala assim, no mundo físico existem injustiças, existem justos, mas não existem injustiçados. A turma do passado volta para que a gente, que transformou uma relação que muitas vezes era de amor, de carinho, de simpatia, de confiança, a gente degenerou essa relação em ódio, agora a gente retifique essa relação em amor de novo. E lógico que não é fácil. Tá?
E o terceiro nível, aqueles que aproveitaram a reencarnação, que não tem nenhuma vinculação com o meu grupo espiritual familiar. É aquele filho, aquela filha, aquele irmão que ama, gosta, conversa, mas seguiu a sua vida, muitas vezes se vincula à família da esposa, do esposo, muitas vezes muda, vai para outro lugar, continua amando, continua conversando, mas não tem aquele vínculo. É um espírito que aproveitou a reencarnação, mas não tem vinculação com a minha família espiritual. Então, esses 3 tipos, tá? Aí o segundo ponto da reencarnação é se eu vou casar ou não. Aí vai depender, né? A natureza da minha missão na Terra. Porque dependendo da missão, né? Você sabe que Jesus falou, olha, pai, eu vou ser crucificado, tudo, mas casar eu não queria não, viu? Estou brincando, gente, casar é maravilhoso. Estou brincando. Mas a gente escolhe, né? Porque, por exemplo, Chico Xavier, Raul Teixeira, Divaldo Franco, eles têm uma missão muito grandiosa, não dá, né? Não dá para conciliar, é uma entrega muito grande, né? Mas a maioria de nós casa. Por que a maioria de nós casa? Emmanuel explica. 80% dos espíritos encarnados na Terra só tem uma missão no planeta. Reabilitar dentro da família. Pai, mãe, irmão, esposa, marido, filho. Ali. É ali. Então, a maioria de nós reencarna com essa missão. Aí o que acontece? Quem será? Isso no plano encarnatório. Quem vai ser minha esposa? Quem vai ser meu marido? Olha, aquele lá eu prejudiquei demais, aquela lá não quer nem me ver pintada. Ah, vai ser ela mesmo, vai ser ele mesmo. Quem serão meus filhos? Ah, aquele pessoal lá que eu matei, aquele pessoal lá que eu fiz, que eu aconteci. É ali, ó. Vamos botar aqui um amigo para dar uma aliviada. Isso é eu pensando comigo mesmo, não é imposto nada, não. É sugerido, a gente que decide. Tá? Resolveu a família. Aí a tendência profissional que eu vou seguir. Eu vou seguir a área da medicina, eu vou seguir a área do direito, eu vou seguir a área da engenharia, eu vou ser um trabalhador rural, eu vou ser o que eu... É uma tendência, não é, olha, eu vou nascer para ser advogado, eu vou nascer para ser... Isso vai depender muito do meu livre-arbítrio aqui, tá? Mas temos uma tendência. E o último é quando a gente volta para casa, né? Porque toda missão tem um término, né? Então, aí a gente vincula um prazo. Olha, eu quero, para cumprir essa missão, eu quero 80 anos. Para cumprir, eu quero 60. Para cumprir, eu quero 100. Enfim. Chegou mais ou menos aquele período, acaba a gasolina, a gente volta. Tá? Então, são esses 4 pilares da reencarnação. Aí a gente prepara tudo e vem. Como que vem? Esse processo é muito bem analisado no capítulo 13 do Missionários da Luz. Depois vocês dão uma olhada. É o seguinte, o perispírito é o quê? É o corpo espiritual do espírito. Ele é plástico nas suas moldagens, na sua modelação. E ele é altamente suscetível ao pensamento. Então, o espírito, apoiado por essas equipes de reencarnação, ele projeta a imagem de um recém-nascido. Então, seu corpo perispiritual vai se moldando até se aproximar à condição de um recém-nascido. Tá? As equipes espirituais preparam o dia para reencarnar. Num lar normal, que eu digo normal, que não haja perversidade, que não haja perturbação na área sexual,
que não haja traição entre os cônjuges. As equipes espirituais cercam num cordão de luz o quarto do casal e ficam de fora. Palavras de Alexandre, mentor espiritual de André Luiz no livro Missionários da Luz. O ato sexual é um ato sagrado e deve ser respeitado por todos nós. Depois do ato sexual, por volta de 4 horas depois, a espiritualidade adentra o quarto e começa o processo. Dentre os bilhões de espermatozoides que estão na corrida rumo ao óvulo, os engenheiros espirituais escolhem um que esteja em condições de manter o material genético necessário e compatível ao corpo que foi pedido pelo Espírito. Injetam nesse uma energia a mais e ele consegue chegar e fecundar. No momento em que ele rompe a barreira do óvulo e se une ao núcleo do óvulo, ali ocorre a ligação do espírito à matéria. Tudo que ocorrer depois desse período, 4 horas depois da relação sexual, é aborto. Não vamos entrar nessa questão agora, porque não é o objetivo da nossa conversa. Mas, a partir daí, André Luiz fala assim no livro Mecanismo da Mediunidade: o espírito se liga ao corpo físico, célula, a célula. Um corpo humano tem em torno de 10 trilhões de células. Ou seja, o espírito está ligado ao corpo físico por 10 trilhões de laços. Cada célula do nosso corpo tem um correspondente no corpo espiritual. No começo é uma, depois 2, 4, 8. A multiplicação celular. E vai se ligando. Nesse momento, o espírito que está na condição de um recém-nascido, ele se acopla no perispírito da mãe e ali fica. Para quebrar essa ideia de que o espírito adentra o útero e se acomoda dentro do feto. Não, ele fica acoplado no perispírito da mãe. Tá? Ligado, naturalmente, pelo cordão fluídico ao corpo que vai se desenvolvendo. A cada célula que nasce, um ponto se liga mais do perispírito ao corpo físico. Tá? A reencarnação, então, termina quando nasce. É isso? Não. Quando nascemos, os laços perispirituais que ligam ao corpo físico estão afrouxados. Eles vão se atando ao longo da infância. Por isso que o espírito, na primeira infância, ele está muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Por isso que até os 6, 7 anos tem amiguinho imaginário. Por isso que vê coisa que ninguém vê. Por isso que vê o vovô e a vovó. É por isso. Né? Então, a partir dos 6, 7 anos de idade, se atam definitivamente esses laços, ele começa a viver muito mais o mundo físico do que o mundo espiritual. Então, existe mediunidade na infância? Existe. Só que nem sempre é mediunidade propriamente dita. Às vezes é uma consequência do plano do processo reencarnatório. Tá bom? Aí que está. No processo, porque André Luiz nos fala assim, há uma ligação do espírito no momento da fecundação. Quando é in vitro, esses espíritos se vinculam ao novo óvulo. Uns para nascer, outros para não nascer. Congelado. E ali fica um tempo. Tá? Mas aí alguém fala para mim, mas qual a utilidade de se vincular a um óvulo fecundado se não for para nascer? Bom, primeiro que a espiritualidade superior sabe e orienta
exatamente o óvulo que irá ser compatível com o corpo necessário para aquele espírito. Então, eles já orientam aqueles que vão para reencarnar mesmo. E os outros? Para que serve? Para 2 motivos. Primeiro motivo, para espíritos que necessitam de um período de paz, ligados a um óvulo. Por quê? Porque eles fizeram tanta coisa errada no mundo espiritual, tem tanto espírito perseguindo ele, que as entidades superiores o ligam a um óvulo para que eles percam ele de vista, por um período, para dar tempo dele se recompor. Nossa, mas é assim, é assim. A cada um, segundo as suas obras. A perseguição, Deus perdoa, mas os obsessores nem sempre, de imediato. Então, ocorre isso. E segundo, às vezes o espírito pede para passar por essa situação por um meio de expiação também. Tá? Mas logo depois de terminado esse prazo, esse período, que é decidido também pela espiritualidade, esse espírito se desvincula do óvulo. Ah, mas o óvulo está fecundado, mas já não tem mais espírito. Portanto, se for descongelado para um processo de fecundação, ele não vai vingar, porque não tem espírito ali. Tá? E quem dirige o processo reencarnatório é o espírito, de forma inconsciente, lógico, mas é o espírito. Por isso que Kardec chama, e o Dr. Hernani Guimarães Andrade, uma das maiores autoridades no mundo sobre reencarnação, chama o perispírito de modelo organizador biológico, que é o espírito que comanda a formação do novo corpo. Eu não sei se vocês conhecem o professor Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Muita gente conhece ele pelo fato de estudar a pineal, mas ele tem um estudo interessante, e aí eu vou me meter na área da medicina, eu tenho medo de pisar nessa área, mas enfim. Ele conseguiu demonstrar um fato interessante. Todo o processo de desenvolvimento do feto, ele segue uma ordem X, uma ordem pré-definida, de formação de toda a estrutura do corpo, dos órgãos, enfim. Então, ele percebeu que em fetos que foram abortados de forma natural, aborto espontâneo, determinados fetos iam bem até um determinado momento. Depois, as células começavam a se desenvolver de forma desordenada. Por quê? Enquanto o espírito estava ligado, as células estavam se desenvolvendo de forma ordenada. O espírito saiu, começou a se desenvolver de forma desordenada, porque não tinha ninguém no comando. Então, tenha por aí condições de analisar exatamente o momento da gestação que o espírito saiu do corpo físico. É interessante isso, né? Então, o processo de reencarnação, ele funciona mais ou menos assim. E por isso que o período para mudar o pau torto para pau reto é na primeira infância. Até os 7, 8 anos, 10, 12 anos você ainda consegue. Chegou na adolescência, só acontecendo uma situação muito séria na vida do espírito para ele mudar. Mas o ideal é na primeira infância. Doutora Nancy Tober, uma das maiores psicólogas do mundo no trato infantil, a autora do termo criança índigo e cristal, diz o seguinte, a um casal que ela atendeu na década de 70. Nosso filho está com 3 anos. Queremos saber quando que devemos começar o seu processo educacional. Ora, corre, vocês estão há 3 anos e 9 meses atrasados. Descobriu que está grávido, começa a educar o filho. Conversar.
40 noites. O pai coloca a mão na barriga da mãe, os dois conversam, vai orientando, fala que é muito amado, fala que é muito querido, vai falando, conversando. O processo é assim, tá? Então, o que nós precisamos entender agora em processo de reencarnação? A reencarnação é a chave que quebra as aparentes distorções, as aparentes injustiças de Deus. Porque se Deus é todo poder, toda sabedoria, está em tudo, nada ocorre sem a presença dele, nada ocorre sem a vontade dele. Então, por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Injustiça. Uma criança que morre vitimada por uma bala perdida. Se Deus é todo poder, então só ocorreu porque Deus permitiu. Mas por que Deus permite? Se a gente tira da equação a reencarnação, não tem lógica para isso. Mas antes de chegar a isso, eu preciso dizer a vocês o porquê que hoje a sociedade ocidental não acredita em reencarnação. A reencarnação é uma tese advogada desde a época dos capelinos, da raça adâmica. A maioria esmagadora das religiões do mundo antigo acreditavam na reencarnação. Confúcio na China, Lao Tse, né? Krishna, Arjuna na Índia, os povos hindus, todos acreditavam, os próprios egípcios acreditavam, os hebreus acreditavam. A Ariano é outra conversa. A Ariano só acredita nele mesmo, mas que deu origem aos europeus. Mas, vinculados aos hebreus, que nos deram a tese da Bíblia, da cultura hebraico-cristã que nós temos até hoje, a reencarnação, não obstante não ser muito bem entendida como ocorria, o pessoal acreditava na reencarnação. Acreditava que as pessoas voltavam. Até a época de Jesus se acreditava. Tanto é que tem 2 exemplos, 3. O mais conhecido, a famosa conversa com Nicodemos, o doutor da lei. Todo mundo conhece essa passagem, vai. Em verdade vos digo que só entrará no reino dos céus aquele que nascer de novo, não é assim? Não é? Que nascer de novo. Mas, mestre, como eu, velho, retornaria ao ventre da minha mãe? Se tu, que é doutor da lei em Israel, ignora isso. O espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas eu vos digo, o que vem da carne é carne, e o que vem do espírito é espírito. Mais claro do que isso? Mas aí, outra passagem, quando Pedro, Tiago e João estão com Jesus no alto do Monte Tabor e ele se transfigura em luz. Deve ser lindo essa cena. Linda. Eu estou esperando essa cena na série The Chosen. Vocês assistiram já? Assista, vale a pena. É o mais perfeito, o mais próximo da concepção espírita de Jesus. Um Jesus totalmente diferente. Mas, bom, depois eu passo para vocês. É The Chosen, Os Escolhidos. Tem aplicativo no celular, para quem não quiser assistir na internet. Não, estamos na 3ª já. Já está na 3ª. Então, ele tá no Monte Tabor, ele se transfigura em luz e aparece ao lado dele Moisés, o grande pai da lei, e Elias, o maior de todos os profetas. Aí, a hora que desce, Pedro, que é o mais curioso, fala, mestre, pera lá, o senhor é o Messias,
Isso a gente não duvida. Mas Isaías, que é um outro profeta, que há 600 anos falando do Senhor, disse assim, que antes de vir o Messias, viria Elias de novo, e abriria o caminho para ti. Elias está aí, que a gente viu ele. O Senhor está aqui, mas ele não veio. E o que ele falou? É verdade vos digo, ele veio, vocês não o reconheceram. E fizeram dele o que quiseram. E assim farão com o Filho do Homem. E João Evangelista, que era tinhoso, fez questão de colocar no seu evangelho assim. E todos compreenderam que se tratava de João o Batista, que é a reencarnação de Elias, que não obstante ser o maior entre os homens nascido de mulher, como disse Jesus, ainda tinha uma pontinha solta. Porque 900 anos antes de Jesus, às margens do rio Quinzon, conforme o livro de Reis, capítulo 18, ele desafia o rei Acabe, a rainha Jezebel e os 400 sacerdotes de Baal ao desafio da pira, da montanhazinha de madeira molhada para que se ateasse fogo. Os sacerdotes de Baal não conseguem, e ele, portador de uma mediunidade de efeitos físicos fantástica, consegue. Jeová é considerado o único Deus de Israel. E o primeiro ato dele é decapitar os 400 sacerdotes de Baal, para que ninguém mais falasse no Deus pagão. Como que João Batista morreu? Decapitado. Então, reencarnação. Uma semana antes de entrar em Jerusalém, Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Né? Ou, trocando em miúdos, o que o povão está falando de mim? Uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas que voltou. Como que ia voltar se eles não acreditassem em reencarnação? Eles acreditavam. A Igreja Católica acreditava. Ai, creio em Deus Pai. Meu Deus, que heresia, você excomungado. Mas é verdade, acreditava. Até o século VI. Pois não. Sabendo de todos os outros fatores, né, que contribuem para a reencarnação, se é verdade que ela é, Sim. Fica mais fácil da gente interpretar que naquela época de Jesus, Jesus estava falando de reencarnação. Sim. Para os irmãos da época, que não tinham todas essas informações, havia uma linha de pensamento de que, ao invés de reencarnação, ele estava falando do batismo. Sim. Que era o renascimento dentro da nova fé. Pelo Espírito, exatamente. Não seria essa a interpretação vinculada àquela mensagem naquele momento para aquele povo, ao invés do conceito de reencarnação? Pode ser, inclusive, isso foi origem de uma briga histórica e homérica, uma das brigas mais conhecidas do Evangelho, entre Tiago, o apóstolo, que era muito mais ligado ao judaísmo ortodoxo, e Paulo, que estava vinculado à ideia de que a concepção da salvação por Jesus Cristo era direito para os gentios também. Porque eles entendiam exatamente isso, que haveria um ressurgimento de vida nova através da salvação de Jesus Cristo, né? Que era um conceito novo para a época, porque o conceito que existia era da reencarnação pura e simples. Com a vinda de Jesus e a divulgação do Evangelho por todo o Mediterrâneo, por Paulo, a ideia principal de Tiago e dos outros apóstolos era a renovação da vida através da salvação com Jesus Cristo, que era uma ideia muito mais vinculada, não à reencarnação, que para eles era café com leite, era arroz com feijão, era normal, mas uma renovação, o que a gente poderia compreender hoje como reforma íntima, uma modificação de estrutura de vida.
E Paulo imaginava o seguinte: não só os hebreus, mas os gentios também. Então foi uma briga muito grande entre eles. Eles fizeram as pazes, mas olha que foi um parto. Então a ideia inicial era realmente que essa renovação fosse uma renovação em Jesus. Lá no século XVII, século XVI, em 1522, quando Martinho Lutero, o próprio Paulo, olha que interessante, porque Paulo é a reencarnação de Martinho Lutero, tá? Ou ao contrário, e ele vem na igreja, na quebra, quando ele faz os seus 93 itens contrário à fé e à teologia católica em 1522, 23, ele institui a salvação por Jesus Cristo através do batismo, através da renovação de atitudes do batismo. O que ele pregava isso aos gentios, quando era Paulo. E que a tese que era advogada por Tiago. Unindo as duas, entendeu? Olha que lindo, né? Então, a partir daí, o movimento evangélico que nasce dessa quebra, ele se vincula a partir daí à única salvação através de Jesus pelo batismo, que é o aspecto exterior da coisa, é o aspecto ritualístico, mas que representa a reforma íntima do indivíduo, né? Mas se a gente for olhar a questão 1010 do Livro dos Espíritos, o Kardec fala o seguinte, pergunta, a ressurreição descrita na Bíblia é o dogma da reencarnação? Ele fala, só que em outro nome. É muito interessante, né? Então, se a gente for levar pelo aspecto simbólico da coisa, é assim considerado, tá? Então, dessa forma, o que aconteceu para a Igreja Católica cair fora? Aconteceu o seguinte, eu não sei se vocês gostam muito de história, mas enfim. O Império Romano teve seu auge logo depois da morte de Jesus, né? O seu auge chegou no final do primeiro século, começo do segundo século, né, quando Tito invade com as suas tropas Jerusalém e destrói o templo. Aí foi o auge do Império Romano. Mas ele teve uma decadência também no final do século III, começo do século IV. Tá? E o que aconteceu? O Império Bizantino, que tinha sua sede em Bizâncio, hoje conhecido como Constantinopla, era governado por um sujeito chamado Justiliano. E com as suas tropas derrotou o Império Romano e trouxe para ele todo o Império Romano, e o Império Bizantino, no século VI, no século V, virou algo extraordinário. Tudo sob o comando de um só homem, Justiliano. Então ele passou não só a ser um imperador romano, como o senhor da Igreja Católica, que iniciou em 30 de maio de 325, no Concílio de Nicéia, presidido pelo então imperador Constantino. Tá? Ótimo, maravilhoso, perfeito. Só que um dia ele estava meio chateado, meio cabisbaixo, meio deprimido mesmo, né? Aí os seus conselheiros falaram, ô, imperador, vai dar uma volta, né? Vai passear um pouquinho, vai lá no Lupanar, o senhor distrai um pouco. Lupanar, porque a gente está dentro do centro espírita, né? Não pode falar outra coisa. Mas todo mundo sabe o que é Lupanar, né? Casa da Luz Vermelha. Tá? E aí ele encontra uma prostituta lá e se apaixona. Fica apaixonado por ela, Teodora. E ele se apaixona tanto por ela que ele tira ela do lupanar e casa com ela. Faz com que ela se torne a imperatriz. Como língua já não tinha osso naquela época,
As suas companheiras de meretrício começaram a falar: se Teodora virou imperatriz, qualquer uma de nós pode entrar para a realeza. Chegou nos ouvidos de Teodora. E ela, como uma imperatriz generosa, bondosa, piedosa, mandou lacrar o bordel com as 400 prostitutas dentro e atear fogo. O povão começou a falar, porque o povo fala mesmo, né? Ih, Teodora está ferrada. Quando desencarnar, ela vai ter que voltar para pagar tudo isso. Naquela época já tinha aquela ideia errada que a reencarnação é para castigar, né? Então, ela está ferrada. Enquanto estava com saúde, tudo bem. Aí ela ficou doente. Ela ficou doente, no leito de morte dela, pediu ao imperador, seu marido, que tirasse a reencarnação da teologia da igreja, para que ela não precisasse voltar. Que ela sabia que ela ia voltar para pagar tudo aquilo. E morre. Ele, que era extremamente apaixonado, quase enlouqueceu. E convoca, assim, o segundo concílio de Constantinopla, em 553. E diante do então Papa Silvestre II e dos seus cardeais, ele devia ser advogado, porque ele tem um poder de persuasão incrível. Ele falou assim: olha, ou vocês tiram, eu mato todo mundo. A partir daí, se a moda pega, né? A partir daí, a teologia da igreja expurgou a reencarnação dos seus dogmas e considerou a teologia da reencarnação como herética, como herege, coisa do demônio. E a partir daí, a Igreja Católica não admite mais. Então, hoje, nós temos a teologia católica, que é a mãe de todas as religiões cristãs do mundo, como não admitindo a teologia da reencarnação. Mas se você for pegar todas as religiões do Oriente, todas advogam a tese da reencarnação. Todas. Inclusive o judaísmo. O judaísmo ortodoxo, ele admite. Não para todo mundo, não é um baile, não. Não é qualquer um que reencarna, não. Para eles é só os profetas. Não é qualquer um que merece vir, não. Mas, como o catolicismo iniciou a propagação do cristianismo no mundo, ele trouxe essa ideia de que a reencarnação não existe. E o catolicismo atual, que é evoluído, eles não discutem esses dogmas que eles impõem como verdade? Será que eles não sabem de tudo? Não, na verdade, assim, o catolicismo hoje tem mudado muito, né? Muitos conceitos que o catolicismo entendia como corretos até o começo do século passado, hoje já têm sido revistos. Graças a... E aqui a gente tem que fazer uma referência honrosa, principalmente ao Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, que ajudou muito nessa questão, principalmente na questão dos suicidas não serem aceitos no céu, segundo a teologia católica, e agora Papa Francisco, né, que tem feito uma revolução nos cânones da igreja. Mas a reencarnação é entendida na teologia católica, é compreendida, só que não pode ser aceita. Porque a tese básica da Igreja Católica é a salvação através de quem? De Jesus Cristo. Não se consegue se salvar a não ser pela misericórdia de Jesus Cristo, que lavou nossos pecados na cruz. Se a gente advoga a tese da reencarnação, a gente tira a responsabilidade da salvação das mãos de Jesus e põe aonde? Nas nossas mãos.
E aí a teologia da salvação através de Jesus cai por terra. Aí, o processo de ressurreição de Jesus, como voltar no próprio corpo, que é a ressurreição da carne, um dos dogmas da Igreja Católica, vinculado ao credo. Nossa, agora eu puxei pesada, né? Lembram do credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí vai, né? Então, a ressurreição da carne, ou seja, voltar no próprio corpo, cai por terra. Porque daí Jesus não teria voltado dos mortos no corpo, mas em espírito. Então, é meio complicado para a Igreja Católica admitir a reencarnação. Né? Não é interessante, né? Mas a gente vai divulgando aí também, né? Não tem problema. Não tem problema, né? Então, a partir daí, a gente percebe que o processo reencarnatório, ele tira das mãos de Jesus a salvação e coloca em nossas mãos. E aí todas as injustiças do mundo se vinculam àquela frase de Joana de Ângeles: na terra existe injustiça, existe injusto, mas não existe injustiçado. Por quê? Porque a cada um segundo as suas obras. Vinculado ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, item 4 e item 6. Quando Kardec fala todo, vou repetir, vou repetir um pouco mais alto, todo sofrimento do mundo tem duas causas. As causas atuais e as causas anteriores. Causas atuais, 60, 70% de todo o sofrimento nosso é dessa existência. Virtude das burradas que a gente faz agora. Tá? Alguém reencarna. Ele tem no seu plano encarnatório a possibilidade de nunca ter uma doença séria. Só que ele, pelo livre-arbítrio, começa a fumar. Adquire um enfisema. O enfisema não estava previsto no seu plano encarnatório. É causa atual. É causa atual. Por quê? Mau uso do livre-arbítrio. E aí, nossa, a lista é enorme. Então, tem causas atuais. Causas que a gente fez nessa encarnação. E tem causas, tem situações que por mais que a gente procure, a gente não acha nessa encarnação. Aí são causas anteriores. Então, ou a gente errou no passado, ou a gente errou agora. Que é cada um segundo suas obras. Há um estudo de Kardec que é fantástico. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno, primeira parte, último item, Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que ligam a justiça divina à justiça humana. Artigo 21. O erro, que nossos irmãos chamam de pecado, erro é pessoal e intransferível. Se eu errar, eu vou resgatar, não é o outro. É proporcional ao erro cometido. Se eu erro dentro da família, eu vou ter que resgatar na área do trabalho? Não. Vou resgatar dentro da família. Se eu errei no trabalho, eu vou ter que resgatar no trabalho. Se eu errei na saúde, eu vou ter que resgatar na saúde. E assim por diante. É pessoal e intransferível. Então, a partir daí, a reencarnação nos mostra essa oportunidade de evoluir. Ah, mas então eu estou vinculado ao karma. Meu Deus do céu. Vamos lá. Calma. Respira. Solta o ar e vai. Karma não é uma tese espírita. É uma tese hinduísta. Karma é a primeira palavra, a primeira letra
do alfabeto sânscrito, que nem existe mais, que significa roda da justiça, que é uma das bases da metempsicose dos hindus. Se você não foi uma boa pessoa, você volta animal. Então, o karma, vou colocar assim, karma, lei de ação e reação e lei de causa e efeito, tá? Tá bom? Aí vocês vão me dizer qual das três é espírita, tá bom? Uma pessoa mata a outra, tá bom? Ele errou? Errou. Agora a gente vai ligar ele aos 3 níveis, tá? Primeiro, o karma. Ele matou uma pessoa, na próxima existência ele vai vir lagarta. Vai passar a vida inteira comendo folha. Isso é karma hinduísta. Tá? O indivíduo errou, ele como castigo, ele volta no corpo de animal. Karma. É espírita? Não. Por quê? Questão 612 do Livro dos Espíritos. Não existe metempsicose. O espírito não volta. Tá? Lei de ação e reação. Quem criou a lei de ação e reação? Vai lá, vale para vocês também. Isaac Newton. O grande físico Isaac Newton. A toda ação corresponde uma reação de intensidade igual e direção diferente, oposta. Né? O indivíduo matou o outro. Vamos ligar ele à ação e reação? Vamos. Ele renasce para ser assassinado com um tiro. É espírito? Por quê? Porque ninguém renasce, ninguém reencarna para cometer crime. Ninguém renasce para errar. Então por que erra? Porque tem o livre-arbítrio. Vamos chutar o balde? Usar um exemplo inviável. Lá em 1889, tinha um cara lá preparando para reencarnar. Estava lá no setor, no departamento de reencarnação lá, da Alemanha. E ele estava lá e ele falou, olha, eu quero reencarnar para reparar meus erros. Eu estou precisando reencarnar. Ah, beleza, então você vai reencarnar. Será que Hitler falou assim, não, eu quero reencarnar para matar 6 milhões de pessoas? Ele queria resolver os problemas, os pepinos da vida dele. Conseguiu? Não. Mas por quê? Porque ele pediu para vir assim? Não. Porque o nível do livre-arbítrio dele errou. Mas isso significa que todos que morreram eram vítimas dele? No sentido filosófico, no sentido espiritual, não. Porque não existe vítima. Se desencarnou, precisava desencarnar. Não daquela forma cruel. Ninguém precisava interferir para que o indivíduo morresse. Mas no momento em que o indivíduo interfere e mata, ele traz para ele a responsabilidade de uma coisa que ia ocorrer naturalmente. Então, ninguém volta para matar. Lei de ação e reação não existe. Nesse sentido, entende? Porque se existir, a consequência tem que ser exatamente igual à ação. E o indivíduo pode reparar isso através do amor. Capítulo 2, versículo 8 da segunda carta de Pedro. Só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Então, a lei de ação e reação não existe para os conceitos espirituais. E a causa e efeito? O indivíduo matou. Ele traz para ele uma responsabilidade de reparar o erro. Artigo 16 do Código Penal da Vida Futura.
O arrependimento, por si só, não apaga a falta. É necessário expiar e reparar. Então o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento, arrependi, não faço mais. Não quero mais isso para a minha vida. Expiação é a dor íntima que você sente de ter prejudicado alguém e não conseguir reparar ainda. E reparar. Tá? Eu vou... Deixa eu ver, peraí, calma. Eu vou para Itaí. Pego o carro aqui no Bizungão. Só que ao invés de pegar para Itaí, eu pego para Pratânia. Chego lá em Pratânia e falo, puxa vida, eu queria ir para Itaí. O que eu faço? Eu viro o carro. Virar o carro é arrepender. Virou o carro, eu arrependo. Mas o fato de eu virar o carro me coloca em Itaí? Eu arrependi, eu virei o carro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar até aqui, Avaré, expiação, voltar pelo mesmo caminho até onde eu saí. Expiação é sair da onde eu estava errado e vir até o ponto que eu parei, Avaré. E aí eu vou até Itaí reparar. Cheguei em Itaí, eu reparei. Entende? Então, eu matei alguém. Eu me arrependo, eu nunca mais vou fazer isso. Ótimo. Aí você expia, que é o sofrimento íntimo de ter matado alguém. Aí você repara. Você vai, pede perdão à pessoa que você matou. Reencarna com ela. Para reparar o que você fez para ela. Reparou? Ainda não. Porque no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, diz o seguinte, que quando você mata alguém, você tem que reparar com o indivíduo que você matou e com todos aqueles que sofreram a morte daquele. Então você tem que reparar com a pessoa que você matou, com o pai, com a mãe, com os filhos, com a esposa, com o marido. Reparou com todo mundo? Aí está reparado. A falta é apagada da sua consciência, do seu perispírito. Consegue fazer tudo isso numa encarnação só? Não consegue. Não é Paulo de Tarso, gente. Paulo de Tarso conseguiu, mas... Pois não. Uma passagem que eu vi de Judas foi um traidor. Sim. Ele só conseguiu a regeneração dele, do seu espírito, quando ele se mergulhou dentro dele e viu que aquilo que ele fez era para ter feito. Aí ele conseguiu uma elevação e subiu ao topo. Ele teve um reconhecimento de si. O propósito dele era aquele. Aí que ele conseguiu a regeneração. Não sei se isso está certo, mas acredito eu que o inferno está em si mesmo. Sim. Sim. Quando você se mergulha de forma íntima, é uma coisa muito difícil. Exatamente. Com certeza. Quem está ao redor é você mesmo. Então, o princípio da morte é você reconhecer os seus próprios erros. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Eu queria só pedir a licença para fazer uma pequena retificação, porque Judas, eu tenho um carinho todo especial por Judas, sabe? Eu acho Judas o grande injustiçado da história, sabe? É o responsável por carregar durante 2000 anos o peso da traição. Então, eu queria, só para encerrar isso aqui, porque o Dr. Benjamin deve estar nos assistindo, e falou, meu Deus, o João não para de falar. Eu queria encerrar com esse exemplo prático. Eu ia dar um exemplo. Aí eu tenho uma palestra que eu falo sobre a reencarnação na história, que eu uso 3 exemplos de espíritos que se regeneraram e alcançaram pureza através da reencarnação, e 3 que já estavam puros e vieram à Terra para ajudar.
Eu vou citar apenas os outros 5 e vou finalizar com Judas, tá? Esses 3 primeiros, um é Judas, tá? Que eu vou falar a história dele. O segundo é Longinos. Quem aqui conhece Longinos? Todo mundo conhece Longinos, com outro nome, São Longuinho. São Longuinho, ou Longinos, foi um centurião romano que presidiu a crucificação de Jesus. E no momento que Jesus estava nos últimos momentos da sua vida, ele olhou para cima e disse: não, está sofrendo pouco. Pegou uma lança e ele cravou entre a 3ª e 4ª costela do lado direito. Esse Longinos foi chamado por Jesus no final do século XVIII para uma conversa. Depois de várias reencarnações, ele falou: Longinos, você quer rematar tudo, fechar a conta? Não tinha vindo ainda a doutrina espírita, senão Jesus falava para ele: você quer fazer a questão 170? Questão 170, sim, o que acontece com o espírito na última encarnação na Terra? Se torna espírito puro, espírito bem-aventurado. Quero. Então você vai sentir toda a solidão que eu senti na cruz. Você vai renascer, você vai passar a tua vida entregando ao trabalho de amor a uma causa e ninguém vai te reconhecer. Você vai ser reconhecido somente 1 século depois da sua morte. Você aceita? Aceita. No dia 3 de dezembro de 1822, renasce Longinos. Ainda criança, recebe na cabeça a coroa do Brasil. Passa a vida inteira lutando por amor a essa pátria. Em 1889, com a proclamação da República, ele é expulso do Brasil. Ele podia, por ordem de lei, levar todo o patrimônio dele. Ele deixou tudo para o povo brasileiro. Pediu apenas um pouco de terra do Brasil, em que ele fez um travesseiro e, a partir daí, ele sempre dormia com a cabeça sob o solo do seu amado Brasil. No dia 5 de dezembro de 1891, Longinos se tornou um espírito puro na personalidade de Dom Pedro II. Então, agora vamos a Elias e João Batista, eu já falei. 3 espíritos, rapidamente, tá, gente? Que senão a gente fica até meio-dia aqui. Sócrates, não jogador de filósofo. O pai da filosofia, aquele que foi condenado injustamente a beber cicuta. Platão, um dos seus discípulos, vai a ele e diz: mestre, demos um jeitinho, porque naquela época, 330 antes de Jesus, já tinha jeitinho grego. Eles pagaram um tanto para o soldado deixar a prisão aberta. Agora o senhor foge. Não vou fugir. Mas por quê? Se eu fugir, eu dou razão a eles. Mas, mestre, tu vai morrer. E é inocente. E você queria que eu fosse culpado? Aí ele vira para ele e fala assim: mas, mestre, o que queres que faça com o teu corpo? Não importa, eu já não estarei mais aqui. Voltarei para o mundo das ideias, que é o mundo espiritual. Bebe cicuta. 300 anos depois, ele volta e nasce num lar pobre de um pescador chamado Zebedeu, com a sua esposa Salomé, na cidade pequena e portuária de Betsaida, tendo como irmão Tiago e com o nome Iocanã, João. Com 16 anos é chamado a ser apóstolo de Jesus. Apesar da pouca idade, porque Pedro nessa época já tinha 42, ele tinha 16, era o que mais compreendia a mensagem de Jesus, por isso chamado
o apóstolo amado. É o único que não morreu assassinado. Morreu aos 102 anos na cidade de Éfeso. No dia 5 de julho de 1182, ele renasce novamente, por ordem de Jesus, para acabar com as cruzadas, as guerras em nome de Jesus. Nasce na Itália, na região da Úmbria, uma pequena cidade chamada Assis. Pietro Bernardone. Giovanni Pietro Bernardone. João Pedro Bernardone. De onde vem Francisco? Da sua mãe, que era francesa, e chamava ele de Francesco, o pequeno francesinho. Francisco de Assis, que no dia 4 de outubro de 1226 desencarna, deixando não só as guerras santas acabadas no planeta, porque ele foi visitar o Papa Inocêncio III, e diante do Papa, ele começou a explicar o Evangelho de João. E o Papa olhou e falou, eu nunca vi alguém explicar tão bem. Lógico, era ele reencarnado. Lógico que ia explicar bem. Beijou os pés de Francisco e disse, peço o que quiser. Eu peço o fim das guerras santas. Não mata mais em nome de Jesus. E aí acaba. E o terceiro, deixa eu ver se eu... que é Maria de Magdala, conhecida por nós como Maria Madalena, que reencarna no dia 28 de março de 1515, na personalidade de Teresa d'Ávila, na cidade espanhola, se tornando uma grande religiosa, a primeira doutora da Igreja Católica, desencarnando no dia 18 de fevereiro de 1582, deixando a Ordem das Carmelitas Descalças. Então, a reencarnação abençoando as vidas, né? Como nós já estamos em 10h25, eu deixo a critério de vocês, para daí eu poder falar para o Dr. Benjamin, que vocês que pediram. Vocês querem que eu encerre com a história de Judas, ou a gente para por aqui? Eu vou basear naquilo que Humberto de Campos nos fala, tá? No livro, depois você dá uma conferida, no livro Crônicas de Além Túmulo, tá? E em um poema de Maria Dolores, psicografia do Chico, tá bom? Judas, que não é Iscariotes, Judas de Queriós. Queriós é uma cidade judaica. Ele nasceu em Queriós. O sobrenome de Judas era o sobrenome da cidade. Como Jesus de Nazaré, como Paulo de Tarso, Judas de Queriós. Ele era comerciante. Ele tinha um pezinho ligado com os zelotes, que era o braço armado do judaísmo que queria derrotar o Império Romano. E ele seguia, se hoje fosse, seguiria no Instagram, mas naquela época não tinha. Ele seguia um cara e era apaixonado, era o ídolo dele, um tal de Jesus de Barrabás. Ele gostava muito. Ele começou a visitar demais Jerusalém, e numa dessas ele encontra Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José. E se apaixona pela ideia dele ser o Messias. O braço da lei, o braço da justiça que acabaria com o povo romano. E ele começa a se deslumbrar e fica apaixonado pela ideia do cristianismo. Só que ele começa a ficar incomodado, porque Jesus não fazia, não ia. Ele fazia milagres, ele salvava todo mundo, mas ir para matar os romanos, ir para colocar o povo eleito no lugar da nação maior do mundo, aí ele pensou, bom, Jesus não vai fazer, então eu vou ter que dar uma empurradinha.
eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar Jesus, porque eu acredito em Jesus. Eu sei que ele é o Messias, o Salvador do povo eleito. A hora que ele sentir o chicote romano, ele vai levantar a mão, o exército vai cair. O povo hebreu vai assumir o poder das nações. Ele vai ser alçado como o novo rei da Palestina. E, naturalmente, como eu judeu, vai me sobrar alguma vaguinha nesse governo. É essa ideia que ele pensou. E isso não sou eu falando, é ele próprio, numa entrevista que ele deu a Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo. Tá? Capítulo 8, se não me engano, Judas de Queiroz. Ele fez. Quando ele viu que Jesus estava carregando o madeiro e não abriu a boca, ele falou, meu Deus, agora eu entendi a missão de Jesus. A missão de Jesus é espiritual, não é material. Aí ele foi correndo no Sinédrio, que era o colégio apostolar, o colégio dos sacerdotes, e queria desfazer o negócio. Ó, as 30 moedas estão aqui, vocês me devolvem Jesus, fica tudo certo. Não, agora não. Agora aguenta o remorso. Ele vai, joga as moedas lá no templo e sai correndo para se matar. Se mata. Mateus, narrando a cena da ressurreição de Jesus, diz assim, que Maria de Magdala viu um homem no jardim. Imaginando ser o jardineiro, pergunta a ele se viu o mestre, que é onde colocou o seu corpo. Ele volta e diz, Maria, Miriam, em hebraico. E ela volta a ele em emoção e diz assim, Rabone, mestre amado. Vai abraçá-lo e ele disse, não me toque, porque ainda não subi ao meu pai e ao seu pai, mas vá e diga a meus irmãos que voltei. Isso está no Evangelho de Mateus. Para aí. Tá? Não vamos entrar no porquê que Jesus não permitiu que ela tocasse, porque é outra coisa. Senão a gente sai meio-dia daqui. Aí, Maria Dolores, em 1952, escreve um poema em que ela explica isso. Ela diz o seguinte, que Maria pergunta, mas mestre, se tu foi entregue à cruz na sexta, hoje é domingo, se o senhor não subiu ao Pai e não estava conosco, onde o senhor estava? É uma pergunta lógica, né? Uma pergunta razoável. Ué, se não estava com eles, não estava com o Pai, onde que estava? E aí ele diz o seguinte, que quando ele desencarna, ele desce as profundezas do umbral e encontra, jogado numa pedra, alucinado pela loucura do remorso, Judas. Se chega próximo ao apóstolo, coloca Judas no seu colo, a cabeça no colo. Ele está tão alucinado pela loucura do remorso que ele não reconhece Jesus. E Jesus vai acariciando, acariciando, acalmando ele, até o levar para uma colônia espiritual. E aí Maria fala assim, mas onde tu estivestes? Eu desci as profundezas para resgatar o amigo inconsequente Judas de Queiroz, porque um amigo nunca abandona um amigo. E depois de várias encarnações sucessivas, como leproso, como doente, como perseguidor, como perseguido romano, como perseguido cristão, ele consegue a última encarnação. O que ele precisava para arrematar, fechar a conta. Ele já tinha resgatado com a lei da justiça divina. Ele já tinha resgatado tudo. Ele já poderia ser um espírito puro. Só que faltava resgatar com a sua consciência culpada. Ele não se perdoava por ter sido o responsável por vender Jesus. E ele projeta uma encarnação. E nasce no interior da França, no dia 6 de janeiro de 1212.
é uma criança especial. Desde pequena ouvia vozes. Um pouco mais menina, ela imaginava ser de Santa Catarina e de São Miguel Arcanjo. O nome dela, Joana d'Arc. Quando ela chegou na adolescência, aos 13, 14 anos, ela começou a sentir a dor de um país em guerra. Principalmente por ela ser extremamente pobre, a família dos Orleans, que era muito pobre. O seu rei, imperador Carlos VI, estava destronado, pois eles estavam na Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, e a Inglaterra já havia assumido o poder da França. E ela começa a ouvir dessas vozes celestiais que ela deveria sair da sua casa e ir até Paris conversar com o imperador Carlos VI, porque ela auxiliaria na guerra. Ela tinha 16 anos. Ela vai, sozinha. Numa época que mulher... E aqui eu vou repetir fatos históricos, não é a minha opinião. Em que mulher não valia nada. Nada. Ela vai. Tem uma menina aqui querendo falar com o senhor. Diz que é a Virgem de Orleans, porque havia uma lenda que uma jovem virgem da casa dos Orleans salvaria a França. Aí o rei, deposto, mas era rei, Carlos VI diz, vamos pegar essa menina. Ele saiu do trono, ficou vinculado ali à corte, e o outro sentou no trono. Manda ela entrar. Ela entrou, olhou assim, aquele sujeito sentado no trono. O que você quer comigo? Com você eu não quero nada. Foi na multidão e se ajoelhou diante do rei, Carlos VI. Eu vim, por ordem de Jesus, salvar a França. Aí ele admitiu a veracidade. Logicamente, depois de fazer um exame de virgindade nela, né? Que era a Virgem de Orleans. Se ela não fosse virgem, não valia. Ela assume o comando do exército francês e derrota a Inglaterra. A partir daí, na festa de comemoração, ela e os seus soldados, se divertindo, a alegria de ter colocado a coroa francesa na cabeça de Carlos VI, e Carlos VI no gabinete, negociando os termos de rendição da Inglaterra, em que a Inglaterra afirmava nunca mais entrar no território francês, mas desde que ele entregasse Joana d'Arc. E enquanto ela estava festejando, Carlos VI estava vendendo ela para o Império Britânico. 3 semanas depois, iniciava o julgamento de 2 semanas, que depois de Jesus foi o mais injusto de toda a história. Ela foi condenada a queimar na fogueira por bruxaria, porque ela ouvia vozes. E no momento em que aquele imensa quadra estava lotada de pessoas, ela estava amarrada no poste, e o carrasco com o fogo na mão, a tocha, ela grita, alguém, em nome de Deus, levante uma cruz. Alguém levantou uma cruz. Quando ela sentiu as labaredas subindo, ela chorou, olhou para o céu e disse, Senhor, tu nunca me abandonaste. Por que me abandonou agora? O fogo consumiu e ela saiu do corpo.
No momento que ela sai do corpo, alguns homens na frente dela, os 11 apóstolos e Jesus. Vem, Judas. Finalmente, depois de 1 milênio, o colégio apostolar está completo. Imediatamente ela se transfigura na imagem do apóstolo Judas. Vai, abraça cada apóstolo, beija os pés de Jesus, abraça, e no raio de luz ascende as alturas celestiais. A partir daquele momento, dia 30 de maio de 1231, Joana d'Arc, o espírito redimido e puro de Judas de Iscariotes, voltou a integrar o Colégio dos Apóstolos. Em 1944, numa noite de sexta-feira maior, Humberto de Campos estava passeando pela região de Jerusalém para ver como que era o lado espiritual de Jerusalém na época, no dia que se vincula à morte de Jesus. E lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, ele viu uma luz tão imensa, porque é espírita, mas é brasileiro, né? Será que é Jesus? Uma luz tão forte. Ele se aproximou e viu alguém próximo. É Jesus? É Jesus? Não. Judas. Judas, o traidor? É, Judas, o traidor. Ele se aproximou. Tu és de Queriós, Judas? Quem sou eu? Ele narra isso que eu narrei a vocês aqui, da história da sua paixão pelo cristianismo, que fez ele matar o fundador do cristianismo, do perdão que Jesus deu na fogueira da Inquisição da Idade Média. E com lágrimas nos olhos ele diz: um dia eu traí Jesus por 30 moedas. Choro, porque vejo hoje na terra pessoas traírem Jesus por muito menos. E sai, limpando os olhos na túnica luminosa. Judas, que apesar de até hoje levar o peso da cruz da traição, já há muitos séculos é um espírito altamente evoluído. Espero que tenha correspondido ao capítulo 5 hoje, tá bom? Vamos então ao passe, mas antes disso, vamos novamente elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecer a oportunidade dessa conversa, que Jesus abençoe e ilumine a cada um de vocês e a todos nós ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Gratidão. Oração da manhã. O despertar é motivo de agradecimento. Quando dormimos, deixamos temporariamente o corpo físico e entramos em contato com o mundo espiritual. De volta ao corpo material, ao acordarmos, agradeçamos ao Pai Celestial por nos conceder um novo capítulo em nossas vidas. O amanhecer nos revela a claridade do dia. Nosso ciclo circadiano permite que nosso organismo compreenda que é o momento de iniciarmos nossas atividades, após a noite de refazimento. Agradeçamos, portanto,
pelo novo dia e pela abençoada oportunidade de aprender um pouco mais com o auxílio dos benfeitores espirituais, dos amigos encarnados e dessa santa doutrina, que, assim como os primeiros raios da manhã, nos desperta e convida à reflexão e à ação amorosa. É momento de despertar. É o início de um novo dia. É a chance de nos tornarmos melhores que ontem. Se você já fez o seu jejum, sigamos agora, para o banquete de luz e amor que a doutrina espírita nos oferece. E que seja esse o melhor dos nossos dias. Agradeçamos a Deus nosso Pai de amor e de bondade, a Jesus nosso Mestre, aos dirigentes do plano espiritual por nos permitirem esse encontro virtual para estudo de O Livro dos Espíritos. Rogando para que possamos permanecer atentos e vigilantes e para que o nosso irmão, responsável pela exposição, possa receber toda a vibração inspiradora para nos transmitir os ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigado.